Muito boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Como que foi o dia de vocês? Saiu positivo? Se saiu, tá tudo bem, tudo tranquilo, né? Hoje vou falar um pouco a respeito de taxa de acerto no day trade, né? Muitas das vezes, esse detalhe de taxa de acerto faz com que a gente perda dinheiro e muito dinheiro, né? Às vezes a gente se prende em olhar uma taxa de acerto, se prende num operacional que dizem acertar 90%, 80% das operações, e não que isso seja em verdade, às vezes é verdade, né? Mas acertar 80, 90% do teu operacional não significa sair positivo, né? E já vou explicar para vocês, né? Hoje aqui nós estamos na data do dia 30 do 9, o último dia de operação de setembro, né? Um dia bem complicado, né? Eu já fiz, né? E fiz bem cedo na parte da manhã. A minha meta, R$ 272, né? E hoje é um dia bacana para mim falar sobre isso, porque a minha taxa de acerto hoje me permite eu falar sobre este assunto. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Não adianta tu acertar 90% e tu fechar negativo, né? Porque o que que acontece quando tu acerta muito, quando tu tem uma taxa de acerto muito alta, né? Tu ganha pouco. E na prática, o que que isso vai acontecer? Tu vai acertar muitas operações ganhando pouco, né? E vai errar poucas operações, mas perdendo muito. E no final das contas, tu vai ficar no negativo. Então, isso não interessa para nós, né? Tu não vem aqui, eu não venho aqui, acredito que tu não venha no day trade dizer que acertou 90%. Tu vem aqui para poder sair positivo, sair com dinheiro, certo? Então, se tu vem aqui para buscar dinheiro, para sair positivo, por que que tu fica preocupado em acertar 80%, 90%? Velho, esquece esse negócio de taxa de acerto. Tu acha que é possível vencer no day trade acertando 70% do teu operacional? 60%? Né? Será que é possível vencer no day trade acertando menos do que 50%? Bom, vou mostrar já para vocês aqui o meu dia de hoje e qual foi a minha taxa de acerto. Bom, vocês já estão vendo que está positivo. Eu vou só mostrar a taxa de acerto para daí vocês tirar a própria conclusão de vocês, né? Porque tem muita gente falando, né? Mas assim, falar, analisar mercado depois que passa é a coisa mais fácil que tem no mundo. Difícil é você anteceder o movimento que ele vai fazer. Esse é que é o complicado do mercado, né? E para você vencer no day trade, automaticamente você vai ter que fazer isso. Antecipar o movimento dele. Porque se você for enxergar o movimento só depois do que aconteceu, o movimento passado não te dá dinheiro, tá? Só falando um pouquinho sobre o dia de hoje, um dia bem consolidado, ele abriu aqui, ele fez aqui no gráfico de 1 minuto, tá? Ele fez aqui 4 minutos com direção e aí se trancou. Ele ficou trancado aqui ó, até por volta das 10h45, sem direção nenhuma, fazendo uma oscilação aqui de 650 pontos. Isso aqui quebra um monte de gente. Isso aqui não há como você se segurar dentro de uma região dessa. O, o melhor que você tem é você evitar essas regiões. O problema é que nem sempre você consegue identificar que isso está acontecendo. Só depois que passa que você vê, né? Eu consegui identificar hoje, né? Ainda fiz 2 tentativas de trade aqui nessa região, mas vem aqui, ó. Vem aqui, essa região aqui foi uma região que eu tentei vender, não deu certo. Depois eu tentei vender de novo bem nessa região aqui também, não deu certo. Tentei comprar nesta região aqui também e não deu certo. Foram 3 tentativas no meio dessa consolidação e não deu certo, né? Mas consegui me manter dentro daquela meta que eu tenho, tanto de buscar de lucro como de perda, né? E depois eu entrei bem aqui nessa linha verde e saí na linha azul, peguei aqui em torno de 500 pontos numa operação. Quem acompanha meus vídeos sabe que eu gosto de buscar metas longas, né? Peguei meus 500 pontos aqui e tchau e fui, né? Saí das minhas operações ainda bem cedo, né? Era 10h52 eu saí fora, né? Já vou mostrar para vocês aqui o relatório. Vamos lá para vocês entenderem. Bom,
já está aqui, já está na parte de operações. Primeiro vamos mostrar aqui o resumo, porque aí o resumo mostra tudo detalhado. Dia de hoje, né? Data de hoje. Data está aqui, dia 30/9, agora são 17h41. Vou abrir aqui o relógio para que ele fique bem visível, né? Ok? Quantas operações eu fiz hoje? Total de operação, 12 operações. 12 operações. Operações vencedoras, 2. Né? Vocês, muita gente, às vezes, eu posto lá no grupo do Facebook e o pessoal fala, essa conta não fecha, você não vai conseguir a longo prazo se manter nisso aí, né? Já tem algum prazo já, tem alguns tempos já fazendo esse tipo de operações. E só me dei mal quando eu tentei sair desse operacional. Aí que eu me dei mal. Enquanto me mantenho com este operacional, eu ganho dinheiro. Né? Porcentagem de operações vencedoras, 16,67%. Né? Aí bate naquilo que eu falei no início do vídeo. Não adianta tu acertar 80% das tuas operações e tu sair negativo. Eu prefiro acertar 16%. Hoje foi um dia meio fora do contexto. Não é, essa taxa de acerto ela não é normal para mim. Normalmente a minha taxa de acerto está em 30%, 40%. Eu já considero normal para mim. 16% foi um dia meio complicado, como eu falei. Foi um dia que o mercado consolidou muito na parte da manhã. Por isso essa taxa tão baixa. Mas o importante, cara, é isso aqui. R$ 272 positivo no dia. Praticamente 300 pilhas. Normalmente eu pego entre 200 e 300 por dia, né? Quando dá certo. Porque tem dia que dá errado. E nem tudo é vitória, né? Nem tudo dá certo. É mercado financeiro, né? Agora, observe um detalhe aqui. Maior operação vencedora, R$ 412. Maior operação perdedora, 36. Lembra? Muita gente que acerta muitas operações ganhando pouco e perde poucas operações perdendo muito. Né? Acerta muitas operações ganhando pouco. Erra poucas operações perdendo muito. E aí a conta não fecha. Então, o que a gente tem que fazer para poder conseguir vencer no day trade? Fazer o contrário da maioria. Né? E eu fiz aqui exatamente o contrário. Eu perdi muitas operações perdendo pouco. E ganhei poucas operações, mas ganhando muito. E aí eu fechei no positivo. E vamos lá para as operações para vocês entenderem. Primeira operação do dia. Abri ela às 9h04, perdi R$ 20. Segunda operação, ganhei 118, menos os 20 que eu tinha perdido, 98 positivo. E aí eu entrei numa sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 operações seguidas perdendo. Vejam bem, né? 9 operações seguidas perdendo. No final dessas 9 operações, eu tinha perdido os meus R$ 98 que eu já tinha ganhado e já estava negativo em R$ 140. Mas aí eu te pergunto, quantas operações seguidas tu aguenta perdendo no teu operacional? Né? Muitas das pessoas não aguentam mais do que 3. Né? E pior, quando perde 3 já tem perdido, às vezes 500, 1.000, 2.000. Tem gente que perde 3, 4, 5 mil reais numa operação. Eu faço o contrário. Quando eu erro pequeno. E quando eu acerto grande. Aí não é que eu estou falando aqui, não. Eu estou mostrando 9 operações seguidas, perdendo pouco. Quando foi aqui às 10h52, eu abri uma operação, ganhei R$ 412 nessa operação, menos os 140 que eu estava negativo anteriormente, fechei meu dia positivo em R$ 272. É isso que importa, cara. Tu vem aqui a buscar dinheiro, tu não vem aqui buscar taxa de acerto, não, velho. Taxa de acerto não paga tuas contas, quem paga tuas contas é o dinheiro. Né? Quem faz tu sobreviver no day trade, quem faz tu se manter pelo menos vivo no day trade, tentando o day trade, tu tem que ter dinheiro na conta. Se tu não tiver dinheiro na conta, tu não consegue nem sequer tentar mais uma vez. Tu pode até, de repente, descobrir o melhor operacional do mundo, mas se tu já tiver quebrado, se já tiver sem dinheiro na conta, tu não vai ter direito nem sequer de testar esse operacional, porque tu não tem dinheiro. Então, quando perde pouco, velho. E quando ganha, ganha muito para tu conseguir sobreviver no day trade. Se não for assim, né? Se não for desse jeito, tu vai quebrar, te garanto disso. Né? Te garanto disso. Se tu for buscar por taxa de acerto em vez de dinheiro, tu vai perder todo o teu dinheiro no day trade. Porque aqui
Mercado financeiro, ninguém tem dó de ninguém, ninguém sequer nem conhece quem é que está do outro lado. Todo mundo está aqui para buscar dinheiro, né? Agora, se tu veio buscar por taxa de acerto, tem um monte de canal por aí dizendo que tem uma taxa de acerto de 90%, né? Mas muitas das vezes fecha no negativo. E aí não adianta nada. Tem que fechar no positivo e esquecer a tua taxa. Se a tua taxa for 50, 70, 80, 90, isso não importa. Não é o objetivo aqui, não é acertar muito. O objetivo aqui é sair no positivo, né? E para vocês verem, ó, a última entrada aqui, eu fiz ela aqui, no 108,390. Exatamente aqui nessa linha verde, ó. Exatamente nessa linha verde, né? E aí ela subiu e aqui nesta linha azul, nessa região da linha azul, eu saí. Coloquei meus R$ 272 no bolso livre, né? Tirando as perdas que eu já tinha tido anterior, né? Tive uma taxa de acerto de 16% no dia, mas fechei o dia no positivo, né? Não é comum essa taxa de acerto. Minha taxa de acerto normalmente ela gira em torno de 30% a 40%, às vezes consegue atingir ali em 50%, raramente chega em 50%, né? Mas raramente eu fecho um dia aqui no negativo. Normalmente eu estou fechando, a maioria das vezes, esmagadora no positivo, né? E quando eu não perdo valores absurdos fazendo esse meu operacional aqui. É isso aí, galera. Só para mostrar um pouco, porque muitas das vezes a gente se prende muito em cima de taxa de acerto e esquece de olhar para o principal, que é o dinheiro, tá? Fique com Deus, tchau, fui e obrigado.